Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do conteúdo online Cetros. Hoje iremos falar um tema extremamente importante, que é vitalidade fetal. A vitalidade fetal é o estudo do bem-estar do feto e pode ser feito através de diferentes métodos. É um tema extremamente abrangente, então selecionei hoje, dentro desse tema, falar sobre diagnóstico da restrição de crescimento, aspectos atuais. Vamos lá? Iremos falar hoje sobre vitalidade fetal, especificamente sobre o diagnóstico atual da restrição de crescimento. Então, o que é vitalidade? Vitalidade é o estudo do bem-estar fetal. E a principal indicação é o estudo direcionado para fetos com restrição de crescimento intrauterino. A vitalidade pode ser estudada através de diferentes métodos, através do perfil biofísico fetal, da cardiotocografia, através da avaliação da altura uterina pelo obstetra, da percepção da gestante dos movimentos fetais, mas existe um método que é o melhor deles, o mais bem estudado, que é o estudo Doppler. Então, hoje falaremos sobre o diagnóstico da restrição de crescimento com o uso do Doppler. A restrição de crescimento é uma grave complicação frequente na gestação e associada a um aumento significativo da morbidade e mortalidade no período perinatal, na infância e na idade adulta. Esse é um gráfico extremamente importante e esclarecedor. Então, até alguns anos atrás, nós utilizávamos um ponto de corte do peso fetal para determinar e identificar quem eram os bebês restritos. Todos aqueles fetos com peso abaixo do percentil 10, nós considerávamos esses bebês como bebês com restrição de crescimento. Observando esse gráfico, nós podemos ver que abaixo do percentil 10, nós temos duas cores. A cor amarela, que representa os bebês PIG, ou seja, pequenos para a idade gestacional, e a cor laranja, que representa os bebês restritos. Primeira dúvida, qual a diferença entre esses dois grupos? O bebê pequeno, ele é aquele bebê que a mãe é pequena, o pai é pequeno, ele é constitucionalmente pequeno. Ou seja, ele é uma criança saudável. Então, ele não necessita de um acompanhamento mais perto, de uma interrupção numa idade gestacional mais precoce. Diferente do outro grupo, que é o grupo dos bebês restritos. Os bebês com restrição de crescimento são bebês patológicos, são bebês doentes, ou seja, falta oxigenação, nutrição, e esse grupo tem um aumento de mortalidade. Logo, é extremamente importante o acompanhamento individualizado desses bebês, o segmento de uma forma baseada em evidências e a interrupção no momento mais apropriado. Então, ponto importante dessa nossa discussão, diferenciar quem é o bebê pequeno constitucional do bebê restrito, já que eles serão acompanhados de formas diferentes. Quer dizer, o mais importante é o diagnóstico da restrição de crescimento. Esse é o ponto de partida para toda avaliação da vitalidade. Voltando ao gráfico, observem em verde os fetos adequados, com peso adequado para a idade gestacional. E observem que abaixo do percentil 10, entre o percentil 3 e 10, a maior parte dos bebês são bebês pequenos para a idade gestacional, ou seja, saudáveis. Agora, abaixo do percentil 3, a maior parte dos bebês são os bebês restritos, doentes. Logo, o ponto de corte percentil 10 não é um ponto de corte, então, talvez o mais correto para ser utilizado para se definir todo bebê abaixo desse ponto de corte como bebê restrito. Então, nós vamos precisar utilizar alguma outra ferramenta, algum outro conceito, algum outro critério agrupado com esse peso abaixo do percentil 10. Agora, peso abaixo do percentil 3 já nos parece adequado para diagnosticar o bebê restrito, já que a maior parte desses bebês, são realmente bebês doentes. Observe também que um ou outro bebê está acima do percentil 10, próximo ao percentil 10, mas acima. Então, é importante ficarmos atentos a todas as crianças que estiverem próximas ao percentil 10,
buscar diagnosticar ou diferenciar o pequeno constitucional do restrito entre o percentil 3 e 10. E abaixo do percentil 3, a maior parte dos bebês são doentes e devem ser abordados dessa forma, mesmo que alguns bebês saudáveis estejam aqui em amarelo incluídos nesse grupo, tá? Alguns outros conceitos. Medir isoladamente um peso do feto não é adequado, já que é importante nós observarmos o comportamento desses fetos, ou seja, bebês pequenos saudáveis, eles são sempre pequenos. Então, através de avaliações seriadas, eles vão acompanhar a curva de crescimento próximos de um mesmo percentil. Diferente de um bebê restrito, que a própria palavra diz, ele está com uma restrição de algum componente importante para o crescimento, e ele tende a cair, então, na curva de percentil, na curva de crescimento, tá? Um conceito que nós temos de restrição de crescimento é a incapacidade do feto alcançar, realizar o seu potencial de crescimento endógeno. Esse é um conceito muito filosófico e muito pouco prático. Então, nós não podemos utilizar ele na nossa prática clínica, já que, objetivamente, nós não conseguimos medir nem criar um critério através dessa frase. Então, esse é o conceito da restrição, mas que, na prática, nós precisamos de parâmetros para dar o diagnóstico. Então, através do Doppler, nós vamos fazer o diagnóstico da restrição. Usando quais vasos? 4 vasos. O primeiro, as artérias uterinas, que vão estudar a perfusão uteroplacentária. Depois, a perfusão fetoplacenta, que é estudada através das artérias umbilicais. Lembrem que as artérias umbilicais, elas saem do bebê e vão para a placenta. Então, elas estão olhando, mirando a placenta que está na frente. Ou seja, quanto melhor a placenta, menor a resistência placentária, maior o fluxo dessa artéria umbilical. Terceiro vaso, as artérias cerebrais médias, que nos falam sobre a perfusão de órgãos fetais. E o último vaso, o quarto vaso, o ducto venoso, que nos dá informação sobre a perfusão miocárdica, sobre o funcionamento cardíaco. Então, nós vamos estudar 4 vasos e, apenas relembrando, as artérias uterinas, quanto menor a resistência, melhor, ou seja, quanto mais fluxo no útero direcionado para o feto, melhor. E esse estudo é feito de todos os vasos através do índice do IP, que é o índice de pulsatilidade. As artérias umbilicais, da mesma forma que as uterinas, quanto maior a quantidade de sangue, melhor. Melhor é a troca na placenta. Diferente dos dois anteriores, a artéria cerebral média, ele é um vaso de alta resistência, de pouco fluxo, então vai pouco sangue para o bebê. Então, o normal é ser assim, alta resistência e pouco fluxo para o cérebro do feto. E o último vaso, que é o ducto venoso, que é um vaso que tem muito fluxo quando o feto está bem oxigenado. Então, também se deseja que seja um vaso de baixa resistência.